Sierra Breland parecia ter conquistado a vida que sempre sonhou. Descrita por sua família como uma mulher ambiciosa, extrovertida e profundamente amorosa, ela seguiu os passos da mãe para se tornar uma advogada de sucesso, realizando seu desejo de infância. Aos 31 anos, essa garota do sul da Geórgia vivia em um subúrbio afluente de Indiana, tinha uma carreira promissora e acabara de dar à luz seu tão esperado filho, Jackson. Para quem olhava de fora, era o retrato da perfeição. Uma bela casa, um marido e um bebê de 5 meses. No entanto, em fevereiro de 2022, o silêncio repentino de Sierra transformou esse cenário idílico em um pesadelo absoluto. Ela, que jamais deixaria seu filho sob os cuidados de outra pessoa, desapareceu sem deixar rastros, dando início a um mistério que atravessaria fronteiras estaduais e revelaria segredos perturbadores. Tudo começou com um telefonema que chegou à delegacia de polícia em Carmel, Indiana, na noite de sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. A voz masculina do outro lado da linha pertencia a Xavier Breland, que entrava em contato com as autoridades para relatar que sua esposa, a advogada Sierra Breland, de 31 anos, estava desaparecida. De acordo com o depoimento oficial fornecido por Xavier aos investigadores, o último momento em que ele teria visto sua esposa foi na noite anterior, sexta-feira, dia 25 de fevereiro, por volta das 22 horas. Ele alegou que naquele horário, Sierra teria saído da residência do casal a pé, com a intenção de caminhar até uma loja de conveniência localizada nas proximidades de sua casa, no bairro de Brookstone Park. Superficialmente, o relato poderia soar como uma situação comum, mas os detalhes fornecidos por Xavier imediatamente levantaram suspeitas e bandeiras vermelhas para os detetives encarregados do caso. Naquela noite específica, o estado de Indiana enfrentava o auge do inverno, com temperaturas extremamente baixas, oscilando em torno de 6 graus negativos Celsius, ou 20 graus Fahrenheit. Apesar desse frio congelante e cortante, Xavier insistiu em sua versão de que sua esposa havia saído de casa vestindo apenas um top preto leve e shorts roxos, uma vestimenta totalmente incompatível com as condições climáticas severas do lado de fora. As estranhezas não pararam na descrição da roupa. Quando os oficiais de polícia examinaram a residência do casal para iniciar as investigações, descobriram que Sierra havia deixado para trás todos os seus pertences pessoais essenciais. Sua carteira de motorista, cartões de crédito e documentos de identificação ainda estavam dentro da casa. Ainda mais preocupante para a polícia foi a descoberta de que ambos os telefones celulares de Sierra também estavam na residência. Ela não havia levado nem o seu telefone de trabalho, utilizado em sua carreira como advogada, nem o chamado telefone descartável ou burner phone, um aparelho de backup que sua família sabia que ela mantinha estritamente para situações de emergência. No entanto, o detalhe mais alarmante para os investigadores e que causou pânico imediato na família de Sierra foi o fato de que o filho do casal, o pequeno Jackson, de apenas 5 meses de idade, ainda estava dentro da casa. A mãe de Sierra, Kelly Locklear, declarou posteriormente, sem qualquer hesitação, que sua filha jamais teria saído e deixado seu filho para trás. Sierra foi descrita como o tipo de mãe extremamente zelosa, que acordava a cada hora ou 2 durante a noite, apenas para garantir que o bebê estava bem. Kelly explicou às autoridades que Sierra não entrava sequer no chuveiro, a menos que houvesse outra pessoa presente para vigiar a criança. A ideia de que ela sairia no meio de uma noite congelante, sem telefone, sem dinheiro e abandonando seu filho bebê, simplesmente não fazia nenhum sentido para aqueles que a conheciam. Para compreender como essa tragédia se tornou possível, é necessário olhar para quem era Sierra, antes desse desaparecimento misterioso. Sierra Locklear cresceu em Cleveland, Geórgia, e era descrita por sua mãe como uma verdadeira garota do sul, que sonhava em um dia fazer sucesso na grande cidade de Atlanta.
Ela era uma mulher ambiciosa, extrovertida e, ao mesmo tempo, dona de uma vontade muito forte. Determinada a ser levada a sério profissionalmente, ela seguiu os passos de sua mãe, que trabalhava como assistente jurídica e perseguiu sua própria carreira no direito. Sierra obteve sua graduação na Universidade do Tennessee e, posteriormente, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Flórida, onde se especializou em defesa de seguros. Sua vida parecia cuidadosamente planejada até outubro de 2020, quando ela conheceu Xavier Breland, através do aplicativo de namoro Tinder. O relacionamento dos dois avançou em um ritmo extremamente rápido e, apenas 6 meses após se conhecerem, o casal oficializou a união com o casamento. Naquela época, Sierra já estava esperando o primeiro filho. Pouco tempo depois, os recém-casados decidiram começar uma nova vida e se mudaram para Carmel, um subúrbio afluente no estado de Indiana. Lá, Sierra ingressou em um escritório de advocacia e, no final de 2021, deu à luz ao filho que chamaram de Jackson. Visto de fora, o cenário parecia uma imagem perfeita de sucesso. Uma advogada bem-sucedida, uma casa nova, um marido e um filho muito aguardado. Contudo, por trás das portas fechadas, essa suposta nova vida em Indiana parecia muito mais uma prisão. Os problemas no relacionamento começaram quase imediatamente após os primeiros encontros. Shelby Campbell, prima e melhor amiga de Sierra, revelou posteriormente a realidade perturbadora por trás desse casamento. Elas trocavam mensagens todos os dias, e os textos de Sierra não refletiam as postagens alegres que as pessoas viam nas redes sociais. Desde o início, Sierra tentou cortar contato com Xavier, mas ele se mostrou incapaz de aceitar rejeição, chegando a aparecer no apartamento dela sem ser convidado e sentando-se do lado de fora da porta. Ele enviava mensagens ameaçadoras simplesmente por tê-la visto com outro homem. Sierra chegou a dizer a ele que contataria as autoridades se ele não parasse, mas, seja por medo ou pressão, acabou dando a ele outra chance. 6 meses após o casamento, Sierra escreveu para sua prima, confessando ter medo do marido e admitindo que o comportamento dele estava piorando, não melhorando. A polícia foi chamada à residência do casal múltiplas vezes, tanto na Geórgia quanto em Indiana, mas Sierra frequentemente encobria o marido quando a patrulha chegava. Ela sabia que estava em uma armadilha e chegou a declarar abertamente que, se algo lhe acontecesse, Xavier seria o responsável. A viagem fatídica que precedeu o desaparecimento começou em meados de fevereiro de 2022. Sierra e Xavier colocaram o filho de 5 meses, Jackson, e o cachorro grande da família no mesmo Volkswagen Tiguan branco ano 2017 e partiram para a viagem de aproximadamente 11 horas em direção ao sul. O veículo possuía uma placa da Geórgia com a identificação RMB 5869 e um detalhe distintivo: uma moldura de placa com o logotipo da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Flórida. Para o mundo exterior, parecia apenas uma visita familiar comum, onde Xavier planejava ver sua mãe e Sierra queria passar tempo com seus pais, Nick e Kelly Locklear. Eles chegaram à casa dos pais de Sierra no sábado, dia 19 de fevereiro, para uma reunião emocionante, já que a família não havia desde a mudança para Indiana. Mas enquanto Xavier via a viagem como uma visita curta, Sierra tinha intenções muito diferentes. Ela não planejava voltar. Na segurança da casa de seus pais, Sierra finalmente falou abertamente, dizendo à mãe que o comportamento agressivo do marido havia se tornado insuportável e estava piorando. Ela disse aos pais de forma clara e sem hesitação que pediria o divórcio. Sierra, como advogada, sabia que precisava sair de forma estratégica. Ela havia começado a preparar um plano de fuga, abrindo uma conta bancária secreta para onde transferiu dinheiro silenciosamente e obtendo o telefone de backup estritamente para emergências. O plano parecia sólido: encontrar trabalho na Geórgia e recomeçar perto da família que estava pronta para apoiá-la. Ela passou a noite e o dia seguinte inteiro com os pais, deixando claro mais uma vez sua posição de que não voltaria para Indiana.
No domingo, dia 20 de fevereiro, Sierra deixou a casa dos pais em Cleveland. Ela precisava dirigir cerca de 1 hora até a cidade de Johns Creek, onde o bebê Jackson estava ficando na casa da avó paterna, a mãe de Xavier. Era uma parada necessária para buscar seu filho antes de fazer o rompimento definitivo. No entanto, a situação tornou-se tensa quase imediatamente após sua chegada. Shelby Campbell, a prima de Sierra, recebeu uma mensagem de texto perturbadora que se tornaria uma das últimas evidências diretas do conflito em andamento. Sierra escreveu: "Estou na casa da mãe do Xavier. Ele não quer me entregar o Jackson, então estou esperando para pegá-lo e ir embora." A mensagem deixava claro que Xavier estava usando o filho deles como alavanca, sabendo que Sierra jamais partiria sem a criança. Assim que a polícia de Carmel começou a verificar a veracidade do relato de Xavier, a história sobre a caminhada noturna até a loja começou a desmoronar rapidamente. Os investigadores revisaram minuciosamente as imagens das câmeras de vigilância da loja de conveniência para a qual Xavier alegou que sua esposa estava caminhando, bem como as câmeras das ruas vizinhas do bairro Brookstone Park. O resultado da análise foi absoluto. Sierra nunca apareceu em nenhuma daquelas gravações. Não havia o menor sinal de uma mulher vestindo shorts caminhando pela vizinhança naquele frio congelante, o que tornou evidente para as autoridades que a narrativa sobre a ida à loja era um beco sem saída e, muito provavelmente, uma tentativa deliberada de desviar a atenção dos fatos reais. O comportamento de Xavier nos momentos que sucederam o suposto desaparecimento também gerou estranheza imediata e profunda desconfiança por parte da família de Sierra. Sua prima, Shelby Campbell, apontou um detalhe crítico. Em nenhum momento Xavier entrou em contato com os parentes de Sierra para perguntar se ela estava com eles ou para avisar que algo estava errado. O silêncio dele contrastava com o pânico da família. Quando Nick Locklear, pai de Sierra, conseguiu falar com o genro pelo telefone após ser notificado pela polícia, a conversa foi breve e hostil. Nick implorou para que Xavier dissesse a verdade, lembrando-o de que Sierra havia dito que ele seria o responsável se algo lhe acontecesse. A resposta de Xavier foi fria e abrupta. Ele xingou o sogro e desligou o telefone na cara dele, recusando-se a dar qualquer explicação. A angústia da família foi amplificada pelas mensagens de texto enviadas do celular de Sierra nos dias que antecederam o desaparecimento oficial. Na segunda-feira, dia 21 de fevereiro, o pai dela recebeu uma mensagem dizendo que ela voltaria para casa na manhã seguinte. Contudo, na terça-feira, quando ela não apareceu, uma nova mensagem enviada do aparelho dela afirmava que ela estava se sentindo um pouco doente. Na quarta-feira, Nick escreveu novamente perguntando sobre a saúde da filha, mas não obteve resposta. Na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, suas mensagens foram mais uma vez ignoradas. Esse padrão de comunicação, seguido de um silêncio total, era completamente atípico para Sierra e serviu como um prelúdio aterrorizante para a notícia de seu desaparecimento. A situação em Indiana tomou um rumo ainda mais bizarro, apenas 2 dias após Xavier ter reportado o desaparecimento da esposa. No dia 28 de fevereiro de 2022, a polícia foi chamada novamente à residência do casal em Baldwin Lane, mas desta vez o motivo não era a busca por Sierra, e sim um relato de disparo de arma de fogo. O próprio Xavier contatou as autoridades com uma explicação que beirava o implausível. Ele alegou aos investigadores que estava na garagem movendo uma árvore de Natal quando, de repente, ouviu um tiro. Assustado, ele disse ter corrido para fora. Mas depois retornou à garagem, encontrou uma arma de mão e a descarregou. Essa história de um disparo acidental e espontâneo, em meio ao desaparecimento de sua esposa, soou extremamente suspeita para os policiais e motivou uma busca mais detalhada na propriedade. Durante a varredura, as autoridades encontraram 2 armas de fogo diferentes dentro da casa. A posse dessas armas complicou imediatamente a situação legal de Xavier, pois foi descoberto que ele possuía uma condenação anterior por roubo, datada de 2005,
o que o classificava como um criminoso que estava legalmente proibido de possuir qualquer tipo de armamento. Embora a polícia não tenha conectado publicamente esse incidente ao desaparecimento de Sierra, naquele momento exato, a conduta errática de Xavier e a presença de armas ilegais na casa onde a esposa havia supostamente desaparecido acenderam um alerta vermelho para os investigadores. Com a versão de que Sierra teria desaparecido em Indiana, perdendo a credibilidade, os detetives mudaram o foco para a viagem de retorno do casal. Eles precisavam reconstruir os movimentos feitos nas últimas 24 horas antes do suposto desaparecimento e começaram a analisar o trajeto de aproximadamente 11 horas entre a casa dos pais de Sierra, na Geórgia, e a residência do casal em Indiana. O foco principal tornou-se o veículo da família, um Volkswagen Tiguan branco, ano 2017, com a placa da Geórgia RMB 5869 e uma moldura de placa da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Flórida. As autoridades iniciaram um processo minucioso de coleta de imagens de câmeras de tráfego, postos de gasolina e paradas de descanso ao longo de toda a rota presumida. A expectativa era encontrar provas visuais de que Sierra havia retornado em segurança para Indiana, ao lado do marido e do filho. No entanto, as filmagens revelaram uma descoberta perturbadora. A polícia confirmou que o Tiguan branco de fato viajou para o norte em direção a Carmel, mas em todas as paradas onde o veículo apareceu nas câmeras, seja para abastecer ou comprar comida, apenas uma pessoa foi vista saindo do carro: Xavier Breland. Os investigadores nunca conseguiram verificar se Sierra estava sequer dentro do veículo durante aquela viagem. O carro chegou a Indiana, mas não havia nenhuma prova de que Sierra tivesse cruzado a fronteira do estado com vida. Com a incerteza pairando sobre a viagem de retorno, a investigação conseguiu determinar um ponto final concreto para os movimentos de Sierra, mas ele estava longe de Indiana, desmontando a narrativa geográfica inicial. O último avistamento confirmado da advogada com vida ocorreu em um local e data totalmente diferentes do relato fornecido pelo marido. Imagens de câmeras de vigilância capturaram Sierra viva no dia 24 de fevereiro, às 19h17, do lado de fora da casa de sua sogra em Johns Creek, na Geórgia. Nada de incomum aparecia naquele vídeo específico, mas aquele registro tornou-se o marco final, pois após esse momento, tanto o rastro físico quanto o digital de Sierra terminaram abruptamente. Essa evidência sólida confirmou para a polícia que o desaparecimento provavelmente não ocorreu em Indiana, como Xavier havia relatado, mas sim na Geórgia, a centenas de quilômetros de onde o boletim de ocorrência foi feito, sugerindo fortemente que o relato da caminhada noturna até a loja era apenas uma manobra de diversão para despistar as autoridades. À medida que as autoridades aprofundavam a apuração sobre a vida pregressa de Xavier Breland, a imagem de um marido em luto deu lugar à de uma pessoa de interesse com um histórico alarmante e documentado de controle obsessivo e violência. A polícia descobriu a existência de um mandado de prisão ativo contra ele no condado de Coweta, na Geórgia, por acusações graves de perseguição contra sua ex-esposa. Os detalhes desse relacionamento anterior eram perturbadores e revelavam um padrão de conduta perigoso. Investigadores descobriram que Xavier havia escondido um rastreador GPS dentro de um bicho de pelúcia que deu à sua filha, utilizando o brinquedo para monitorar ilegalmente os movimentos da ex-mulher, violando uma ordem judicial de restrição que proibia o contato. Os registros judiciais revelaram ainda episódios de brutalidade física extrema, incluindo acusações de que ele ameaçou enterrar a ex-mulher na frente dos filhos, bateu a cabeça dela contra a janela de um carro durante uma discussão e a agrediu no rosto com uma arma de fogo enquanto ela estava grávida. Esse padrão de comportamento validava tragicamente os medos que a própria Sierra havia documentado em mensagens secretas para sua prima, onde afirmava categoricamente que se algo lhe acontecesse, o marido seria o responsável. Xavier acabou sendo detido, inicialmente não pelo desaparecimento de Sierra,
mas com base no mandado de perseguição da Geórgia e, posteriormente, pela posse ilegal das armas encontradas em sua casa em Indiana. Enquanto ele estava atrás das grades, os investigadores monitoraram suas chamadas telefônicas na prisão e descobriram mais um exemplo flagrante de engano e manipulação. Em uma conversa gravada com seus filhos, Xavier apresentou uma versão dos fatos totalmente nova e contraditória ao seu depoimento original fornecido à polícia. Ele disse às crianças que Sierra havia sido sequestrada e que não voltaria mais para casa, explicando friamente que quando adultos são sequestrados, eles não retornam. Essa afirmação entrava em conflito direto e inexplicável com a história que ele havia contado aos oficiais de Carmel, de que sua esposa havia simplesmente saído de casa voluntariamente para ir a uma loja próxima, fornecendo aos investigadores uma evidência clara de desonestidade deliberada e distorção dos fatos sobre o destino de sua esposa. Com o foco da investigação voltado firmemente para a Geórgia, em abril de 2022, o FBI e o Departamento de Polícia de Johns Creek executaram um mandado de busca detalhado na casa da mãe de Xavier, localizada em Highgate Manor Court. As autoridades trouxeram cães farejadores especialmente treinados, capazes de detectar restos humanos e vestígios de sangue para vasculhar a propriedade. Embora os resultados oficiais dessa varredura forense nunca tenham sido divulgados publicamente, as ações tomadas pela equipe de investigação indicaram a gravidade das suspeitas. Os peritos tomaram medidas drásticas e removeram partes físicas do interior da residência. Seções do carpete foram cortadas e partes de um colchão foram apreendidas e retiradas da casa da sogra. O objetivo dessas ações era buscar evidências materiais como sangue ou fluidos biológicos, que pudessem provar que um crime violento ocorreu naquele local e que o corpo de Sierra foi posteriormente removido e transportado para outro lugar. Enquanto a ciência forense tentava encontrar respostas dentro da casa, uma busca física sem precedentes ocorria do lado de fora. Uma força-tarefa massiva, composta por agências de aplicação da lei e voluntários, vasculhou mais de 85 mil acres de terra espalhados por 3 estados: Geórgia, Tennessee e Kentucky. As equipes enfrentaram florestas densas, parques públicos e margens de rios, concentrando seus esforços na rota que Xavier teria percorrido de volta para a Indiana. Para auxiliar na identificação de qualquer vestígio encontrado, a polícia divulgou detalhes específicos das características físicas de Sierra, incluindo suas 3 tatuagens distintas: 3 árvores desenhadas em seu dedo anelar, um sol em suas costelas e uma flecha da Universidade do Estado da Flórida em seu pulso. Apelos foram feitos a caçadores, pescadores e trilheiros que frequentavam essas áreas remotas para que ficassem atentos. No entanto, apesar do esforço massivo e da abrangência geográfica da procura, nenhum rastro físico de Sierra foi encontrado, e o caso permanece até hoje sem a recuperação de seu corpo. O desenrolar judicial do caso trouxe mais uma reviravolta frustrante para a família da vítima. Xavier Breland, que havia passado vários meses na prisão, entrou com um pedido de redução de fiança, alegando que precisava ser libertado para colocar sua vida em ordem e voltar a trabalhar como motorista de caminhão. Apesar das fortes objeções da família de Sierra, que insistia que ele representava um perigo sério à sociedade, o tribunal concordou em reduzir o valor de sua fiança para $100 mil. Xavier pagou o valor estipulado e foi solto. Uma audiência judicial referente à acusação de posse ilegal de arma de fogo, a mesma arma descoberta após o incidente do tiro na garagem, estava agendada para o dia 28 de dezembro de 2023. Xavier Breland nunca apareceu no tribunal para essa audiência. Esse momento marcou um ponto de virada crítico na história. O homem suspeito do desaparecimento de sua esposa tornou-se, ele próprio, um fugitivo. As autoridades emitiram imediatamente um mandado de prisão contra ele, criando uma ironia cruel onde a polícia agora busca por 2 pessoas desaparecidas. Em meio a esse caos e incerteza, os pais de Sierra Nick e Kelly Locklear
obtiveram a custódia permanente de seu neto, Jackson, garantindo que ele cresça em um ambiente seguro e estável, longe do pai. O caso permanece aberto e as autoridades continuam a pedir informações ao público, não apenas para localizar Xavier, mas, acima de tudo, para encontrar Ciera e dar à sua família o encerramento que eles desesperadamente buscam.